E aí pessoal, beleza? Agora a gente vai iniciar mais um vídeo que dentro dos comandos DML a gente vai falar agora sobre o comando select, que é o comando para a gente consultar os dados que já estão no nosso banco de dados, que já foram inseridos pelo comando que a gente viu no vídeo passado, que era o insert into. Legal? Então, estou com o SQL aqui aberto, né, com o MySQL Workbench. Sempre quando eu quero mexer fazer algumas consultas ou alterações em um banco de dados, eu vou usar o comando use e coloco o nome do banco de dados, que no caso era pizzaria DB. Ctrl Enter para executar. Agora eu posso começar a fazer os meus comandos de consulta no banco de dados. O comando select ele faz parte do nosso CRUD, que está dentro daquelas 4 operações que eu posso fazer em um banco de dados, que é inserir, consultar, alterar e remover. A gente já viu como faz para inserir, agora estamos na consulta. Então, para a gente fazer uma consulta no banco de dados, eu vou usar o comando select, que significa selecionar, né? Selecionar os dados. Então, depois do select, eu posso vir e colocar um caractere especial, que é o asterisco, que significa todos. Eu quero selecionar todos os campos, né? Todos o quê? Todos os campos da tabela TB cliente. Ponto e vírgula no final. Ctrl Enter para executar. Executei isso aqui, ele me apareceu todos os registros da tabela TB cliente. E todos os campos também. Campo ID cliente, campo NM cliente, endereço, número do endereço, complemento telefone. Se eu quiser que volte, vamos supor, não quero que venha o ID cliente, ou quero que venha só o nome do cliente. Então o que eu faço? Eu vou apagar esse asterisco e coloco o nome do campo que eu quero selecionar. Então nesse caso aqui eu quero selecionar o campo nome do cliente da tabela TB cliente. Mandei executar, ele trouxe só um campo que é o nome do cliente. Ah não, eu quero trazer também o campo do endereço. Então eu coloco uma vírgula depois do campo do nome e coloco o campo que eu quero que venha. Aí ele apareceu aqui embaixo mais o campo do endereço. Ah, eu quero que venha o número também, né, do endereço. E aí ele executa. Ah, eu quero que venha o telefone, vírgula, nome do campo. O último campo nunca vai ter vírgula, tá? Nunca. Então não coloque vírgula aqui, senão vai dar erro, tá? Se eu colocar vírgula aqui, dá erro. Ele fala que ocorreu um erro de sintaxe. Então eu coloquei, a regra que eu coloquei aqui, o meu comando não está da forma correta. Eu preciso apagar essa vírgula. Ele até deixa um xizinho aqui do lado. É só apagar a vírgula e executar. E aí vem o meu resultado. Se você quiser que venha todos os campos, você apaga e coloca o asterisco. E aí ele vem todos os campos. Legal? Essa é a primeira forma do select. Agora, vamos supor que eu queira filtrar. Eu quero pegar só o cliente que tenha, né? Então agora eu vou pegar um filtro where, onde o ID cliente, onde o campo ID cliente seja igual a, vamos supor, 2, tá? Então como que eu leio isso? Selecione todos os campos da tabela TB cliente, onde, ou seja, eu vou colocar um filtro, e aqui eu sempre vou colocar o nome do campo, um operador relacional e um valor. Então, um campo igual a 2, maior que 2, diferente de 2, enfim, você vai usar os operadores relacionais aqui e vai mandar executar. Mandei executar, só trouxe o cliente com ID 2, que é a Maria. Legal. Vamos ver aqui o que mais que a gente pode brincar nessa tabela aqui. Eu quero pegar então, vamos brincar com outra tabela. Pegar a tabela de, deixa eu ver, pedido. Vamos ver o que tem nessa tabela.
Tem o ID pedido, tem o ID atendente, tem o ID cliente. Legal. Então, olha aqui, eu posso fazer, eu quero pegar todos os... Vamos supor que eu quero filtrar todos os pedidos que o cliente 1 fez. Então, quero selecionar todos da tabela pedido, onde o cliente é igual a 1. Legal, o cliente 1 fez um pedido. Vamos supor que eu queira pegar todos os pedidos do cliente que já foram pagos, tá? Então eu posso acrescentar aqui um filtro. E aí eu coloco a palavra end. Então o BT pago tem que ser igual a 1 também. Então eu quero pegar todos os campos da tabela de pedido, onde o cliente for 1 e o campo de pago, né, que ele já pagou, for 1 também. Tá? Então ele só vai me trazer se isso aqui, quando essa consulta satisfazer essas duas perguntas, esses dois filtros. O cliente tem que ser 1 e o pago tem que ser 1 também, tá? Por que 1? Porque ou é 0 ou é 1. 0 é não pagou e 1 é pagou. Então se eu mandar executar, não veio nenhum registro. Poxa, mas estava vindo o registro aqui antes. Quando eu mando executar sem filtro nenhum, vem 2 registros. Por que aqui não está vindo nenhum? Justamente por conta das condições que você colocou, dos filtros. Você falou que você queria o cliente de ID 1. Ok. Existe um aqui. Só que olha aqui, ó, ele não pagou ainda. O bit pago está 0. Então, quando eu coloco essa condição, esse filtro aqui, que eu quero só os que foram pagos, ele não acha nada. Por quê? Porque o único que tem aqui não foi pago. Então, se eu executo isso aqui, ele não acha nada. Vem 0 resultados. Porém, se eu troco aqui de pago para não pago, aí vem um registro. Porque eu estou pegando o cliente 1 que não pagou, né? Os pedidos do cliente 1 que não foram pagos ainda. Aí sim ele consegue achar. Se eu quiser acrescentar outra condição, é só acrescentar outro end. Quero os pedidos que não foram pagos e que vão ser pagos na forma de pagamento dinheiro. 1 também, porque está marcado como dinheiro aqui. Agora, se eu colocasse cartão aqui, não vem nada, porque os pedidos do cliente 1 não tem nenhum que é cartão e que não foi pago, certo? Então, quanto mais filtros você for colocar, é só você ir acrescentando ends aqui embaixo, certo? Bem, tirando isso daqui, a gente pode trabalhar com o operador diferente. Eu quero todos os pedidos que não sejam do cliente 1, ou seja, pode vir todo mundo menos o cliente 1. Então eu uso o sinal de diferente. E aí vem o cliente com ID 2. Certo? Eu posso ver, vamos supor o que mais que tem aqui nessa tabela. Eu posso usar o operador menor, maior, o maior igual, o menor igual. Vamos pegar a tabela de pizza para ver isso aqui que é legal. Então, a tabela de pizza tem essas 2 pizzas apenas. O que eu posso fazer? Eu quero pegar as pizzas que tem o preço menor que 28. E aí tem alguma coisa aqui que é menor que 28 aqui, tem só de mussarela. Então quando eu mandar executar isso aqui, veio só de mussarela. Quero pegar as que são maiores que 28. Veio agora de pepperoni, que ela custa R$ 33,50. Ah, eu quero maior ou igual a R$ 33,50. Ele ainda vem de pepperoni porque eu coloquei maior igual. Se eu tirar o igual,
Eu só quero maior, então ele não vai achar de pepperoni, porque a pepperoni é exatamente R$ 33,50. Então eu posso brincar aqui com maior, menor, menor igual, diferente, igual, certo? Legal. Agora, outro filtro que é bem legal é um filtro, porque esses filtros a gente está fazendo o que? A gente está comparando valores numéricos, né? Agora existe um filtro para a gente comparar valores de texto. Então vamos lá. Vamos supor que eu queira pegar as pizzas, a pizza que tem o nome igual mussarela. Então, quando eu for fazer um filtro que o nome do campo é varchar, eu preciso usar apóstrofo, certo? Mandei executar, achou. Se eu escrever mussarela com 2 As, ele não acha, porque tem que ser exatamente igual. Se eu colocar um espaço aqui também, o espaço ele deixa, porque o MySQL ele é inteligente e ele mesmo tira os espaços para fazer a consulta. Mas se eu colocar um ponto, ele não acha. Se eu colocar um espaço, 2 espaços, ele acha. Mas se eu colocar um ponto aqui no final, ele já não acha. Tá? Então, assim, tome cuidado com o que você está pesquisando quando você está usando o operador igual, porque ele vai ser exatamente igual. O MySQL, ele é um pouquinho mais legal, porque ele deixa você colocar maiúscula e minúscula, você pode fazer aqui, escrever de qualquer jeito, e ele consegue identificar aqui para você que é a mesma palavra. Então, ele não é uma coisa que a gente chama case sensitive. Ele não liga se o texto está maiúsculo ou minúsculo. Tá? Isso é bem legal, que aí ajuda nas consultas. Perfeito. Agora vamos supor, eu quero saber todas as pizzas que tenham a palavra A. Aí você vai falar, então eu vou apagar aqui e colocar A. Só que se eu faço isso, eu estou falando que ele tem que ser igual a A. E não tem nenhuma pizza que é igual a A. Ah, eu quero saber todas as pizzas que começam com M. Não tem pizza que começa com M, porque isso aqui, eu não estou falando que começa com M, eu estou falando que é exatamente igual a M, e não existe uma pizza M. Então, na verdade, o que eu quero aqui é usar um filtro parcial, é uma consulta parcial do texto. Eu não quero que seja totalmente igual. Para fazer isso, eu vou usar um operador que chama like. Quando eu uso like, eu posso usar uma coisa que é o coringa. O coringa é o caractere de porcentagem. Esse coringa é como se fosse assim, olha, eu quero que inicie com M e depois do M pode vir qualquer coisa. Ele é um coringa. Então, depois do M que venha qualquer coisa e eu estou aceitando. Então, existe alguma pizza que começa com M? Tem, a mussarela. Porque o coringa está desse lado aqui. Ele está falando que depois do M, ele tem que começar com M, depois do M, ele pode vir qualquer coisa. Agora, eu quero uma pizza que tenha... Olha como o coringa é importante. Se eu coloco só M aqui, ele também não acha. Eu preciso colocar o coringa, que é o porcentagem. Legal. Agora eu quero, então, todas as pizzas que terminam com E. Se eu colocar só isso aqui, ele vai tentar fazer com que a pizza seja igual a E. Só que não existe uma pizza com E. Então o que a gente faz? A gente coloca o coringa antes, porque eu quero que termine com E, mas tudo aqui para a esquerda pode vir qualquer texto que ele está aceitando, é um coringa. Então eu venho aqui, executo, e ele me achou a pizza de pepperoni, certo? Legal. Agora, o que tem em comum na mussarela e na pepperoni? Eu acho que a vogal E tem nas duas, mussarela e pepperoni. Porém, se eu falo para ele terminar com E, ele só acha pepperoni. E se eu falo para ele iniciar com M, ele só acha a mussarela.
Então o que eu posso fazer? Eu posso usar o Coringa dos dois lados. E aí eu falo que eu quero que apareça o caractere e depois do E pode vir qualquer coisa e antes do E pode vir qualquer coisa. Eu quero procurar, desde que tenha E no nome da minha pizza, tá ok. Então pode vir depois e pode vir antes. Se eu executar agora, ele acha os dois, porque mussarela tem o E aqui na penúltima sílaba. E pepperoni, ele tem o E tanto aqui na segunda sílaba quanto na última sílaba. Então, o Coringa ajuda nesse caso. Então, esse filtro por texto ele é muito, muito, muito legal, porque ele ajuda a gente a fazer consultas parciais dentro de texto e não consultas exatas. E vai te ajudar bastante aí nas suas consultas das suas tabelas. Depois do like, existe um outro operador, né? Um outro operador que ajuda a gente a fazer filtro em campo de data, tá? Então, de data eu vou pegar aqui a tabela pedido, que ele tem um campo de data que é o DT pedido. A gente já viu como fazer filtro em campo de número, em campo decimal, em campo booleano, em campo de texto completo e parcial, e agora a gente vai ver como a gente faz uma consulta em um campo de data. Então, em campo de data é bem tranquilo. No campo de data a gente pode também usar os operadores igual, diferente, maior, menor. Então eu quero todos os pedidos que foram desse ano. Então, que a data, e aí lembra que a data a gente sempre tem que usar entre apóstrofo naquele formato universal. Então eu quero todos os pedidos que tem data, né, data de pedido maior que 1 de janeiro, maior ou igual. Se eu mando executar, ele me acha os dois pedidos que eu tenho na minha base de dados que foram feitos no dia 25/5. Se eu pegar todos os pedidos que foram feitos depois do dia 25, ou depois do dia 25/5, ele também vai me achar os dois. Porém, como os dois foram feitos no dia 25, eu posso pegar os pedidos que foram feitos depois das 18 horas. Aí vem os dois também, porque um foi feito às 18h40 e outro às 18h50. Aí que tá, agora eu vou trocar aqui, eu quero que pegue os que foram feitos depois das 18h45. Nesse caso só tem esse daqui das 18h50. Então quando eu executo, vem só os das 18h50. Se eu quiser, eu posso também usar o sinal de menor. Aí ele acharia tudo que foi feito antes das 18h45 do dia 25/5. Só que ele consideraria também o mês 4, o mês 3, 2017, 2016, 2015, tudo que for para trás. Tá? Se eu quiser tudo que foi feito desse ano, só que antes das 6h45, eu poderia acrescentar aqui um filtro end e usar o campo pedido de novo, falando que tem que ser maior do que 1º de janeiro. Agora eu consigo fazer com que eu queira todos os pedidos menores que 25/5 às 18h45, porém eles também tem que ser, esse pedido tem que ser também maior que 1º de janeiro de 2017. Nesse caso eu não estou considerando os pedidos de 2016. Então é uma forma legal da gente conseguir fazer os filtros e não pegar o passado, o histórico inteiro completo. Eu consigo fazer um range de data, tá? Agora, uma coisa que é legal, que você pode fazer também quando você quer fazer um range de data, é você usar um operador que chama between. Então, você vem aqui, coloca between. Esse between, ele serve tanto quando você está trabalhando com campos de data e também campos inteiros, tá? Ou numéricos, no caso decimal também está incluso. Então, eu quero selecionar todos os campos da tabela pedido, onde o campo data pedido esteja entre 2017, 1º de janeiro, e esteja entre 2017, mês 5, dia 25, até as 23 horas. 23h59
e 59 segundos. Nesse caso eu consegui pegar tudo que foi feito de 1º de janeiro até dia 25. Eu quero pegar tudo que foi feito no mês 5. Então eu coloco mês 5 e eu coloco o último dia do mês 5, que eu não me lembro qual é, deixa eu ver aqui. Vai ser 31. Então, 31. Então, desde o dia 1 até o dia 31, até o último segundo, né, do dia 31, eu quero ver todos os pedidos. Então, mando executar e ele me trouxe os 2 registros também que foram feitos no mês 5. Por último, eu quero mostrar um outro operador aqui, que ele também é bem bacana, onde eu posso selecionar mais de um registro usando um caractere que chama in. Então vamos supor, eu quero pegar o pedido 1, então eu poderia fazer assim: selecione todos os campos da tabela pedido, onde o campo ID pedido seja 1. Legal. E eu quero 2, faz 2. Mas agora eu quero o 1 e o 2. Como que eu faço? Não dá, porque ou eu coloco um 1 ou eu coloco um 2. Como que eu posso resolver isso? Eu posso usar o operador in. E aí no in eu vou colocar quantos que eu quero que venha. Eu quero o pedido 1, 2, o 3, o 4, o 5. Como eu só tenho o 1 e o 2, ele me traz só o 1 e o 2. E no caso, como ele não achou nem pro 3, nem pro 4, nem pro 5, então ele só ignora. Então essa aqui é uma forma, usando o operador in, de você fazer uma busca no mesmo campo, só que se o campo for 1, ou se ele for 2, ou se ele for 3, ou se ele for 4. Se ele não achar, ele só ignora. Legal? Que é a mesma coisa de você fazer assim: o campo pedido igual a 1, ou, olha que a gente mudou aqui agora, hein? Não estou usando mais end, estou usando ou. Então, ou o campo ID pedido vai ser 1, ou ele vai ser 2, ou ele vai ser 3, e assim sucessivamente. O ou, então, né, que nem você já sabe, ele é diferente do e, porque ou isso pode ser, ele vai trazer os registros se isso for verdade, ou se isso for verdade, ou se isso for verdade, né? Ele não está fazendo, é diferente do end, que ele só vai trazer se isso for verdade e se isso for verdade e se isso for verdade. Se eu trocar aqui para end, ele não vai achar nada, porque é impossível que o mesmo pedido tenha o campo pedido 1, 2 e 3. Isso aqui é impossível que isso aconteça. O mesmo pedido, ou ele vai ser o número 1, ou ele vai ser o número 2, ou ele vai ser o 3. Não tem como o mesmo pedido ser o pedido 1, 2, 3. Por isso que o end não cabe aqui. A gente teria que usar o ou. Só que para facilitar mais a nossa vida, eu vou usar o operador in aqui. E aí eu coloco os ous, né? Ele funciona como se fosse ous aqui. Legal? Então, esse é um pouquinho do comando select, com algumas variações: filtro, mais de um filtro, selecionando todos os campos, apenas alguns campos, filtrando o campo de inteiro, filtrando o campo de decimal, filtrando o campo de data, filtrando o campo de texto. Bastante coisa aí para estudar, hein? Certo? Então era isso. Até a próxima, que vai falar sobre o comando update, que faz parte também do conjunto de comandos do DML, ok? Então é isso aí, até mais.